noite. Tudo bem, galerinha? Hoje a gente começa um outro tópico de química, e aí o tal do equilíbrio químico, né? A grande parte dos alunos detesta essa parte de equilíbrio químico, mas sossegado, não é uma parte tão difícil assim, só tem que tomar um certo cuidado, né? Bom, vamos lá. Primeira coisa é entender que o equilíbrio químico ele vai ser representado dessa maneira aqui, ó. A gente vai colocar uma seta dupla, representando que alguma coisa vai, mas que alguma coisa também volta, né? Esse equilíbrio químico ele é representado por um processo que é dito reversível. Vamos entender bem simples, o que é um processo dito reversível. Perceba, aqui nesse meu recipiente eu coloquei um pouco d'água, né? Tá lá, um pouco d'água, tudo bem. Você sabe que ao longo do tempo, né, essa água começa a evaporar. Mas eu não quero que ela vá embora não. Eu coloquei aqui, por exemplo, uma tampa. Tá? Então esse vidro está hermeticamente fechado aí nessa situação. Ah, mas Igor, se você tapou esse seu recipiente aí contendo água, então a água não evapora mais, é isso? Bom, evidentemente que não, né? Ele tapado, destapado, uma parte da água sim vai evaporar, né? Mas se você for observando, ela vai evaporar um pouco, esse nível vai diminuir sim, e vai em um certo momento ficar sempre estável, naquela mesma altura, digamos assim. Você pode passar dias observando esse frasco, fazer uma marcação e você vai verificar que nesse caso o nível da água não se altera, né? Bom, o que está acontecendo nesse sentido? Bom, posso verificar uma coisa. Uma parte da água no seu estado líquido vai para o estado vapor, né? Que fica ali nessa parte acima do meu líquido. Mas se eu vejo um nível sempre constante, então eu consigo observar que também uma parte do vapor aí começa a voltar para o seu estado líquido, né? Então perceba, ali está representado um processo que é dito reversível. Quando uma molécula d'água passa, né, do estado líquido para o estado vapor, obrigatoriamente uma outra do estado vapor vai para o estado líquido, né? Então ele fica em constante, nesse caso aí, equilíbrio. Perceba a diferença, né, do equilíbrio lá da física, que é um equilíbrio estático, né, por exemplo, umas coisas na balança, do equilíbrio químico, que é um equilíbrio dito dinâmico. As coisas ali não param, né? Não há alteração, por exemplo, do volume no estado líquido do volume no estado vapor, né? Não há alteração nesse processo. Mas por quê? Justamente porque você tem uma movimentação. Uma molécula que vai para o estado vapor, outra volta para o estado líquido, certo? Então, eu posso representar através, né, esse fenômeno, através de uma equação, digamos assim, né? Então, tenho que considerar, né, a água indo do estado líquido para o seu estado vapor, vou chamar aí de velocidade ou uma reação direta. Então, tá aqui, eu tenho uma primeira situação, né? A velocidade é uma reação direta aí do líquido para o vapor. Mas quando ele entrou em equilíbrio, então eu sei que eu também tenho uma reação voltando, ou seja, do estado vapor para o seu estado líquido. Eu tenho uma reação inversa. Eu posso considerar, nesse caso, a velocidade da reação inversa. Mas, Igor, você está falando de velocidade? Pois é, velocidade foi o tópico anterior que nós estudamos. Então, qualquer coisa, se você não viu ainda, é bom que você verifique um pouquinho antes a cinética química para depois entrar no equilíbrio químico, né? Assim, acredito eu que vai ficar mais simples de você ter o estudo do equilíbrio. Bom, muito bem. No equilíbrio químico, então eu posso considerar que a velocidade da reação direta, ela é exatamente igual à velocidade da reação inversa, né? Isso daqui é justamente o meu processo em equilíbrio químico, certo? Então, toma cuidado lá. Falar que uma reação química ela está em equilíbrio é justamente considerar que a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. A reação para? De modo algum. Não posso considerar que a reação está parando, ela não para, né? Ela vai para um lado e volta para o outro. Então esquece, não há parada de reação química, só tem aí justamente a velocidade da reação direta sendo igual à velocidade da reação inversa, né? Legal. Vamos considerar então numa reação química genérica lá, a quantidade de mols, né, do meu reagente azão. Forma aí B, o meu produto, com uma quantidade Bzinho, digamos assim, aí em mols desse meu produto também. Legal. No processo de equilíbrio, agora você já sabe, a velocidade da reação direta, que eu posso considerar, Igor, mas qual é a velocidade da reação direta? É sempre que parte, nesse caso, da esquerda para a direita, né? Sendo igual à velocidade da reação inversa. Entrou em equilíbrio, eu já sei uma coisa, essas duas velocidades se igualam, né? Bom, o que mais? Qual é a consequência justamente de um processo entrar em equilíbrio químico? Por definição, a gente sabe que as quantidades tanto de reagentes
quanto aí dos meus produtos, elas permanecem sempre inalteradas. Perceba, entrou em equilíbrio químico, as minhas quantidades aí ficam exatamente as mesmas, mas, cuidado, a reação evidentemente não para, né? Então toma cuidado aí. Essa é a definição básica que você precisa considerar do processo em equilíbrio químico, né? Então, o processo em equilíbrio químico, voltando só para a gente fazer um resumão da definição. É um processo onde as velocidades da reação direta e da reação inversa se igualam, né? Nessa situação, nós temos um chamado equilíbrio dinâmico. Por que dinâmico? Porque a reação não para de modo algum. E nesse processo chamado de equilíbrio químico, eu tenho a seguinte consideração: as quantidades de reagentes e de produtos, atingido o meu processo de equilíbrio, elas ficam exatamente as mesmas, né? Elas não se alteram. Tudo bem, galerinha? Beleza? Próxima aula eu te mostro mais algumas outras coisas, porque aqui foi só realmente a definição básica. Até já!